Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, Direito Civil 2, mais especificamente estudamos os negócios jurídicos. Vimos até agora a diferenciação entre fatos, atos e negócios jurídicos, vimos a conceituação mais estrutural do negócio jurídico, que é a conceituação partindo da escada pontiana, existência, validade, eficácia, cada um dos elementos presentes nessa conceituação. E, por fim, analisamos a classificação dos contratos, as classificações mais importantes e relevantes para a gente entender até agora. E hoje a gente começa a parte chamada interpretação do negócio jurídico. E até como eu coloquei aqui, antes de entrar efetivamente nessa interpretação do negócio jurídico em si, é importante a gente compreender as diretrizes, ou seja, as bases que dão fundamento para a norma que regula as relações civis, que é o Código Civil de 2002. Então eu fiz um pequeno parêntese aqui para a gente entender o que são essas diretrizes. São as normas que dão a base, a estrutura, os fundamentos essenciais para isso que a gente chama de Código Civil, que é obviamente a norma, a lei mais importante para nós aqui do direito civil. Então, basicamente são 3 diretrizes. O Código Civil, como eu coloquei aqui, ele se estrutura nessas 3 diretrizes teóricas, né, como aponta aí a doutrina. Aqui um livro muito bom da professora Judite Martins Costa, onde ela faz essa análise aqui, especialmente com base nos apontamentos feitos pelo professor Miguel Reale, que foi um dos responsáveis pela elaboração do nosso código. A primeira diretriz é a chamada diretriz da eticidade. E o que essa diretriz da eticidade ela faz? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: por muito tempo, inclusive quando você pega o próprio Hans Kelsen, que foi um autor muito importante para nós, que vai trazer a chamada teoria pura do direito, por muito tempo o direito ele era analisado e ele era estudado a partir de uma separação entre aquilo que era o direito posto, como o próprio Kelsen falava, e aquilo que era a moral, aquilo que eram outras normas que não as normas jurídicas. Inclusive é até importante falar que o Kelsen é um autor muito relevante para qualquer tipo de jurista, é que aquela época, estamos falando aqui século XVIII, século XIX, começou-se a perceber que a ciência ela precisava buscar uma racionalidade, ela precisava buscar uma estrutura lógica para poder explicar as situações ou as ocorrências do nosso contexto, da nossa sociedade. Isso vai em todas as áreas, né? Você tem desde a psicologia com Freud até o direito aqui com o próprio Kelsen. Se vocês pegarem inclusive a história de Kelsen, vocês verão que ele teve contato com o Freud. E qual que era a ideia do Kelsen? A ideia era a seguinte: analisar o direito tal qual ele é, não questionando, não analisando se ele deveria ser assim ou de outra forma, mas verificar esse direito que a gente chama de direito posto, direito positivo, aquele que está válido ali, e analisar ele enquanto uma estrutura lógica, entender o que é isso direito. Então vejam que o próprio Kelsen ele faz isso quando ele pensa que a ciência jurídica, ou ele defende que a ciência jurídica tem que separar o direito, que são aquelas normas que têm basicamente uma sanção, elas precisam ser cumpridas sob pena de você ter que coercitivamente exigir o cumprimento, de outras normas morais que não têm essa exigência de cobrança, nem mesmo uma punição ou sanção como o direito tem. Então isso foi por muito tempo um paradigma, uma estrutura, um raciocínio para se analisar o direito, até que especialmente após as 2 grandes guerras que nós temos, principalmente pensando no que foi feito durante o regime nazista, e insisto, o regime nazista ele foi um regime todo estruturado logicamente pelo um direito. Óbvio que era um direito que não tinha um cuidado ou mesmo uma atenção voltada à pessoa, à igualdade, à solidariedade. Era um direito que basicamente justificava, inclusive, essa limpeza de raças, vamos dizer assim, como o próprio Hitler pretendeu. Então, depois das 2 grandes guerras, especialmente depois do que aconteceu na Alemanha com o nazismo, os juristas começaram, e aqui a gente tem um forte desenvolvimento dos direitos fundamentais, direitos humanos, com uma fonte base ali na própria Alemanha, começaram a questionar esse direito que era entendido como um direito alheio aos valores da sociedade, um direito que não se preocupava tanto assim com a moral. Veja,
E aqui começam a surgir a própria ideia de direitos humanos, tratados de direitos humanos, a própria noção de direitos fundamentais tal qual a gente tem hoje, ela surge após as grandes guerras. E a gente pode inclusive falar que os direitos fundamentais, em última análise, eles são valores morais que são inseridos, pois importantes, essenciais, dentro do nosso direito. Quando você vê lá, por exemplo, direito fundamental à vida, direito fundamental à liberdade de expressão, direito fundamental à liberdade religiosa, essa semana muito debatido, você tem valores que estão na sociedade e que são implementados dentro da norma jurídica, pela Constituição especialmente, através de direitos que nós vamos chamar aqui de fundamentais e a grande maioria deles representados por meio de princípios. Então, onde eu quero chegar aqui? O Código Civil, ele acompanha todo esse raciocínio e você sai de um Código Civil que era muito apegado à regra, aquilo que está posto sem muita análise fora do processo de validade formal, se passou pelo processo legislativo, foi criada aquela norma a partir dos nossos legisladores, ponto final, ela já deveria ser cumprida e ser exigida. Essa era uma lógica por trás do Código Civil. E aí, com esse próprio desenvolvimento histórico da importância dos valores, da moral, o Código Civil ele também bebe nessa fonte e passa a trazer para dentro do Código alguns valores por meio dos chamados princípios. Então, quando a gente fala da eticidade, nós estamos falando que o Código Civil de 2002 ele tem como uma dessas diretrizes inserir dentro da norma alguns valores morais, como principalmente princípios, para garantir que o sistema se adeque não só às questões de mudanças sociais, mas também se adeque às questões que envolvem justiça. E aí a gente tem um dos princípios mais importantes de todo o sistema de direito privado, que surge dessa diretriz aqui da eticidade, que é, coloquei aqui como uma aplicação prática, o próprio princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva, tal qual a gente vai estudar inclusive no artigo 113, que é um artigo aqui que faz parte do nosso estudo, faz parte da nossa matéria. E o que é isso, boa-fé objetiva? Existe uma porção de formas de explicar isso aqui, mas de maneira bem resumida, a gente pode pensar o seguinte: quando se fala dentro do Código Civil, respeitar o princípio da boa-fé objetiva, nós estamos mencionando uma exigência de comportamentos, como coloquei aqui, comportamentos das pessoas pautados pela ética, seja, por exemplo, através da honestidade, lealdade, cooperação, cuidado, proteção. São formas de demonstração de que a boa-fé objetiva está sendo cumprida. Importante mencionar aqui que essa ideia, essa ética, inclusive uma forma de justificar isso aqui, vem muito da teoria do Kant, quando Kant fala especialmente da dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente menciona aqui o princípio da boa-fé objetiva, vamos colocar assim, tem forte influência do pensamento kantiano, tendo em vista que busca proteger a dignidade da pessoa humana. E aqui, quando eu falo busca proteger a dignidade da pessoa humana, já destacando para vocês quanto esse princípio é importante, exatamente por isso, nós não estamos falando naquele argumento falacioso mesmo, de que tudo acaba se desaguando hoje no sistema jurídico dentro da ideia de dignidade da pessoa humana, né? Não, aqui realmente tem forte influência da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque quando falamos em boa-fé objetiva, nós estamos defendendo o chamado agir reflexivo. E o que significa esse agir reflexivo? E volta, sim, ao pensamento do Kant. Seria aquela ideia de que você deve se comportar de uma maneira tão honesta, justa, correta, que se sentiria satisfeito se aquela pessoa com quem você está se relacionando estivesse no seu lugar. Como se você fizesse ao outro somente aquilo que você admitisse ou admite que seja feito a você. Essa é a ideia do agir reflexivo, trazido pelo Kant, que tem forte influência também do cristianismo e que vem para nosso direito civil através da boa-fé objetiva. O agir reflexivo, ele exige que você, no momento em que estiver nas suas relações de direito privado, de direito civil,
você se coloque na posição da outra pessoa. Você se posicione de maneira ética a analisar quais seriam ali as pretensões, as intenções, as dificuldades da outra pessoa e você acaba se comportando tal qual gostaria que é, fosse, fosse direcionado se você estivesse na posição daquela pessoa. Então veja, o agir reflexivo ele tem forte relação com essa ideia de dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque aqui jamais tratar a outra pessoa como meio ou mero objeto, sempre considerando a pessoa como um fim em si mesmo. Então veja, resumindo aqui, quando eu falo diretriz da eticidade, eu estou mencionando que o Código Civil tem como um dos fundamentos, uma das diretrizes mais importantes na sua configuração, na sua base, a busca por essa aproximação aqui entre o direito e a moral. Você tem uma inserção dentro do direito de valores morais que estão na sociedade e são alocados dentro do direito, especialmente por meio de princípios. Um exemplo de aplicação prática da eticidade no direito civil, no Código Civil, é o princípio da boa-fé objetiva, que nada mais significa do que um agir reflexivo em que você protege fortemente a dignidade da pessoa humana. Todo tipo de relação de direito civil, ela deve considerar a pessoa não como um meio ou como um mero objeto daquela relação. Inclusive, a gente já falou isso lá atrás. A pessoa jamais pode ser objeto na relação jurídica. O que é objeto na relação jurídica são os bens, são as prestações. Por que isso? Porque a própria pessoa tem que ser considerada um fim em si mesmo. Ela deve ser respeitada enquanto pessoa, enquanto história, enquanto ser humano que o é. Veja que essa influência de Kant, eu insisto, ela vem muito de um pensamento do cristianismo e a gente poderia especificar de forma ainda mais detalhada a boa-fé objetiva como um comportamento que se pauta por padrões éticos de honestidade, lealdade, cooperação, cuidado, proteção, confiança, segurança e várias outras formas de analisar eticamente uma conduta, sempre pensando naquele agir ético. E o próprio artigo 113 ele é um artigo muito importante para nós, como eu já coloquei aqui. A gente pode até copiar ele aqui. Foi um artigo alterado por uma recente lei, que é a Lei 13.874, que está aqui, chamada Lei da Liberdade Econômica. Sinceramente, essa alteração que a lei fez, ela é bem porquinha, porque ela acaba não falando nada com nada, vou mostrar aqui para vocês, mas a gente vai copiar esse artigo para deixar nosso caderno bem completo. Então tá aqui, artigo 113, deixa eu dar uma ajustada nessas coisas aqui. Basicamente ele fala, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então isso aqui é bem importante, porque basicamente o que o código está fazendo é dizendo que quando você vai interpretar um negócio jurídico, e nós vamos iniciar essa parte da matéria daqui a pouquinho, você precisa analisar todos os comportamentos ou todas as condutas dentro do negócio jurídico, não só na elaboração do negócio jurídico, como na sua execução, se esses comportamentos foram justificados por condutas éticas. Se existiu ali um respeito, se existiu uma proteção à confiança, se existiu uma lealdade, honestidade, uma cooperação de um com o outro, até porque vale lembrar aqui que quando a gente fala em negócio jurídico, estamos falando em parceiros negociais, é como se a pessoa estivesse ajudando a outra. Mas imaginar na sua situação aqui como aluno e na minha situação como representante da instituição de ensino. Somos parceiros. Você paga a mensalidade, você presta a sua contribuição e eu te ofereço a aula, o conteúdo. Veja que a minha ideia aqui é te oferecer o melhor conteúdo e a sua ideia, penso eu, é pagar de uma forma que seja justo esse conteúdo que eu estou te passando. Dando um exemplo besta aqui, mas serve para qualquer tipo de negócio jurídico. Insisto, que são considerados parceiros, então a ideia é que cada um visa ou busca cumprir as suas obrigações para que se chegue no resultado final, que é a própria execução, o próprio pagamento final do negócio jurídico aqui.
E o que a gente pode destacar, como eu falei para vocês? Essa lei aqui, que é a chamada Lei da Liberdade Econômica, 13.874, vamos colocar ela aqui de uma forma um pouco mais detalhada. Ela incluiu esse parágrafo primeiro aqui, um parágrafo segundo também, por hora não tem para nós muita importância. Vou colocar assim: atenção, que a lei, fica melhor, atenção, pois a lei 13.874 de 2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, acrescentou, dentre outros, os parágrafos 1º e 2º do artigo 113, conforme se destaca. Então, tudo isso aqui, vou tirar aqui para resumir, tudo isso aqui foi acrescentado por essa lei, que eu vou mostrar aqui para vocês o que essa lei ela acabou incluindo no nosso Código Civil. Facilitar aqui, retirando essas menções, a gente já lê todos esses incisos aqui. Como eu falei para vocês, sinceramente, foi uma modificação legislativa bem porca mesmo, e a gente vai perceber isso. O que o parágrafo 1º fala? Primeiro, vamos entender lá. Artigo 113 fala: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Ok. Aí colocamos aqui, a lei ela acrescentou 2 parágrafos, vamos estudar o primeiro parágrafo. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, primeiro, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Isso aqui é o que a gente chama de respeito à legítima expectativa criada. Então a ideia da boa-fé objetiva é a seguinte: a partir do momento em que você age e tem determinados comportamentos, a boa-fé ela exige que você respeite aquilo ali, que você tenha um padrão de comportamentos. Inclusive essa ideia de legítima expectativa, em última análise, você pega autores que vão escrever sobre uma teoria quase que geral do direito, vão escrever o direito como uma função dentro de um todo que é a sociedade, como por exemplo o Nicholas Luhmann. Ele vai dizer o seguinte: a confiança que os comportamentos das partes eles serão respeitados e você vai seguir um padrão, ela é a própria base do direito. E o exemplo interessante é, quando você para numa grande avenida, você está lá, sei lá, em Goiânia, numa avenida gigantesca, e aí você, pedestre, vê a luz do sinal verde para você, pedestre, e a dos carros vermelha para eles pararem, você só atravessa a rua porque confia que aquele comportamento de, olha, sinal fechado, eu vou respeitar e vou parar o meu carro, ele será respeitado pelos sujeitos que estão à sua volta. Então veja, a legítima expectativa criada pela norma, ela deve ser sempre respeitada sob pena de as pessoas não mais acreditarem no direito e o direito acabar perdendo a sua essência e a sua efetividade. Se ninguém respeitar o sinal, isso é um problema gigantesco lá em Goiânia, né? Você, como pedestre, também não vai respeitar e não vai confiar. Mesmo que o sinal esteja fechado para os carros e aberto para você, você não vai ter coragem de atravessar a rua, a não ser que você olhe atentamente, ainda sob o risco de não ver um carro que está ali violando a norma. A boa-fé objetiva ela traz também uma ideia nesse sentido, de modo que os comportamentos que são praticados pelas partes, veja, é impossível você prever todo tipo de comportamento, até porque, como nós vimos lá atrás, o negócio jurídico ele é um dos institutos mais importantes para garantir a liberdade, a autonomia das pessoas. Então, desde que exista um negócio jurídico e ali são praticados comportamentos que foram efetivamente negociados, a boa-fé objetiva, de acordo com esse inciso 1 aqui, vai dizer que esses comportamentos eles precisam ser respeitados. Vou dar um exemplo aqui. Você celebrou um contrato, isso é muito comum, contrato de locação com determinado imobiliário.
E aí você, no contrato lá, fica previsto que a imobiliária deve te enviar o boleto todo mês no dia 10. Todo mês vence dia 10 o valor da sua locação, você tem que abrir seu e-mail lá que você passou para a imobiliária, confortar tudo no negócio jurídico, confortar tudo no contrato, e aí você paga. Só que o que acontece? Todo dia 10 você passa em frente à imobiliária ali, porque, sei lá, é caminho do seu trabalho, você passa ali e paga efetivamente lá na própria empresa. Você vai e paga. Então, primeiro mês você passa lá e paga no dia 10, segundo mês você passa lá e paga no dia 10, terceiro mês você passa lá e paga no dia 10, quarto mês você passa lá e paga no dia 10, quinto mês você não passa. Veja, o que eu estou mostrando aqui para vocês? O contrato, ele falava que você devia receber o boleto no e-mail, responsabilidade da, da imobiliária, e aí a partir daquele e-mail ali, daquele boleto, você pagaria. Só que, por práticas, por comportamentos executados durante o negócio, você passou a criar a legítima expectativa na imobiliária de que todo mês iria ali passar e pagar, todo mês iria passar e pagar. Se porventura você alegar que não pagou o quinto, sexto, sétimo mês porque não recebeu aquele boleto no seu e-mail, há aqui uma nítida violação da boa-fé objetiva no que se refere a esse inciso 1 aqui. Por quê? Porque quando você começa a se comportar de uma certa forma dentro de um negócio jurídico, por exemplo, pagando em local diverso do local que se convencionou, mas com anuência da outra parte, você passa a violar a boa-fé objetiva por também quebrar isso que a gente chama de criação da legítima expectativa. Você rompeu a confiança da imobiliária de que no dia 10 do mês seguinte você passaria ali e pagaria sem a necessidade de envio de e-mail, essas coisas. Beleza. Além disso, o parágrafo 1º ele fala que, no inciso 2, corresponder aos costumes, aos usos, costumes e práticas de mercado relativos ao tipo de negócio. Vejo que não tem muita explicação isso aqui, porque o próprio artigo 113 ele fala isso, né? Os negócios serão interpretados conforme os usos do lugar da sua celebração. Então vamos pensar aqui em negociações de terras ou mesmo de animais, né, que em certa região tem uma medida diferente, né, um hectare, outro é alqueire e tal. Então, no momento de celebrar um negócio jurídico, todos esses costumes, essas questões relacionadas ao uso do lugar precisam também ser respeitadas. O inciso 3 ele é o mais genial, né? Corresponder à boa-fé. Então, olha como que o nosso legislador ele é inteligente, né? O próprio artigo 113, o caput, fala: os negócios jurídicos deverão ser interpretados conforme a boa-fé. Aí vem o parágrafo 1º e fala: a interpretação deve-lhe atribuir o sentido que corresponder à boa-fé, né? É quase falar 6 e meia dúzia, né? Não tem muito o que explicar. É aquilo, comportamento ético, os padrões ali com honestidade, justeza, lealdade, cuidado, proteção, enfim, transparência, tudo isso. O parágrafo 1º, inciso 4, aqui fala: deve ser interpretado de forma mais benéfica a parte que não redigiu o dispositivo, se identificar. Isso aqui é bem interessante. É o que a gente chama de contrato de adesão, o negócio jurídico que é de adesão. É o que a gente mais conhece. Qual é esse negócio jurídico? É aquele que você chega e ele está pronto, você só aceita lá, só assina, né? A maioria dos contratos que a gente faz hoje em dia são assim. Geralmente você escolhe a data de pagamento. Não, você quer que vença dia 15, dia 20 ou dia, sei lá, 10. Né? O máximo que você consegue negociar, veja como que o próprio negócio jurídico ele vai se desfazendo na sua essência. Aquela ideia de vontade, aquela ideia de autonomia, de analisar todos os efeitos, debater os efeitos, quem, quando, como, onde, que forma, juros, multa, as datas, nada disso hoje em dia é discutido. Nós vamos estudar isso mais à frente quando falarmos de contrato de adesão. O que o parágrafo 1º, inciso 4 está falando é que quando você for interpretar um negócio jurídico, você precisa sempre pegar aquele que escreveu e interpretar contra ele. Por quê? Porque o comum é que se parte escreveu, ela quer se beneficiar do que ela escreveu. Ela jamais colocaria condições boas para outra parte que só aceitou. Então a interpretação aqui, ela exige que você faça uma interpretação favorável
aquele que não redigiu a obrigação que está ali naquela relação. Isso aqui vai ser repetido depois, então insisto, vejo como uma certa situação desnecessária aqui, porque o próprio Código Civil, quando vocês forem estudar contratos, ele fala do contrato de adesão e ele menciona exatamente esse tipo de cuidado aqui. Lá no Código de Defesa do Consumidor, vocês também terão a análise de uma situação que mostra isso aqui. A necessidade que você tem de proteger aquele que é o chamado aderente, aquele que só aderiu, que só aceitou. No Código de Defesa do Consumidor, chega-se até a exigir um tamanho de letra no contrato ali. Porque, obviamente, a gente sabe que aquelas cláusulas, aquelas discussões, ou aqueles elementos do negócio jurídico que prejudicam alguém, elas vêm lá em pequenas letrinhas, né, numa latinha de rodapé e tal. Pensando em um contrato de plano de saúde, por exemplo, lá são coberturas, né, que não são obrigatórias para o plano de saúde, aí tem a notinha de rodapé lá. Né. Isso está um pouco em desuso hoje em dia, principalmente porque eu estou falando isso para vocês. O próprio código ele exige até o tamanho da fonte, né? É times 12, o mínimo que você pode colocar nesses negócios jurídicos, que são do tipo de adesão. Então, o que eu quero mostrar aqui é que esse inciso está meio perdido aqui, porque você já tem o Código Civil trabalhando as questões de contrato de adesão e o Código de Defesa do Consumidor também trabalhando esses contratos de adesão. Pulamos para o inciso 5, que fala o seguinte: a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas informações disponíveis no momento da celebração. Veja o seguinte, inciso mais complexo, vamos dizer assim. O que ele quer falar? Ele quer falar que você, no momento de interpretar, precisa pegar o motivo daquela negociação ali, qual seria o motivo determinante e pensar de forma que seja razoável chegar a uma conclusão X ou uma conclusão Y, pensando nas demais disposições do negócio, não naquela cláusula isolada, mas em várias cláusulas ou todas as obrigações que estão aqui naquele negócio, pensando na racionalidade econômica das partes, e aqui a gente poderia até partir um pouco mais para dizer que você precisa analisar quem são as partes. Se de um lado você tem uma pessoa, sei lá, semi-analfabeta, e de cá você tem uma pessoa com doutorado, é óbvio que no momento de fazer a interpretação, pensando na boa-fé objetiva, você tem que pender mais para ajudar aquele sujeito que tem uma determinada deficiência educacional, vamos dizer assim, né? Que não teve tanto contato com o estudo, pelo menos o estudo formal, quanto a pessoa que, por titulação, já demonstra isso. Ainda assim, sem desconsiderar poderio econômico, né? Você pega um sujeito que é rico, milionário, um sujeito que ganha um salário mínimo, e o negócio jurídico ele acaba tendo que, no momento de ser interpretado, percorrer ou navegar por esses raciocínios aí, conferindo interpretação mais favorável a uma pessoa ou mais favorável a outra, a depender dessas questões aqui que são indicadas no inciso 5. Consideradas informações disponíveis no momento da celebração, que é algo muito importante também. Ideia de transparência aqui, no momento que foi celebrado o contrato, você tinha ciência e você tinha aquelas informações ali dentro do negócio. Então, em resumo, é o artigo mais importante aqui para nós no que se refere à boa-fé objetiva. Só voltando, fazendo uma pequena revisão, estamos falando da diretriz de eticidade, que é a diretriz que vai buscar aproximar o direito dos valores morais, especialmente inserindo esses valores dentro do direito por meio de princípios. E a aplicação mais evidente, a aplicação prática destacada que nós temos no código é o princípio da boa-fé objetiva, que vai exigir os comportamentos éticos, o agir reflexivo, e que é pautado em ideias como a solidariedade, a justiça, a justeza, a cooperação, a lealdade, o cuidado com a outra parte, a proteção, a transparência, dentre outros. Estou encerrando agora a parte que fala que, no artigo 113, o princípio da boa-fé objetiva ele serve como um vetor, ou ele cumpre uma função interpretativa. Ou seja, quando você estiver interpretando um negócio jurídico, você precisa se vestir da roupa da boa-fé objetiva.
No momento em que interpretar um negócio jurídico, você precisa analisar se aquele sujeito ou aquelas partes que estão ali envolvidas agiram de forma ética, agiram de forma correta. Essa é a ideia aqui, por essa diretriz da eticidade analisada na prática pela boa-fé objetiva. Beleza, a gente avança agora para a segunda diretriz, um segundo fundamento extremamente importante para o direito civil, que é a socialidade. E aí veja qual que é a ideia aqui. A ideia aqui é buscar um equilíbrio entre aquilo que são os interesses individuais e o próprio bem comum. A ideia é que a coletividade acabe legitimando, vou mudar isso aqui, a coletividade deve legitimar os interesses privados. Historicamente, a gente pode pensar que a socialidade ela surge no nosso código, e eu já insisto, o nosso Código Civil é de 2002, mas o seu projeto inicial ele é de 1975 ou 76 por aí. Foi presidido especialmente pelo professor Miguel Reale. Então veja, em 1976 nós estamos primeiro, pensando no contexto aqui, até porque Miguel Reale ele era realmente da área social, trabalhava muito com culturalismo, aquela ideia de observar os costumes, observar a sociedade dentro daquele momento em que a cultura ali se exercita. Então é importante a gente pensar nesse contexto para entender como que o código foi escrito, foi redigido e por quê. Em 1976 nós estamos no meio de uma ditadura militar no Brasil. Então por isso é preciso até tomar o cuidado de verificar que o código ele não inovou em alguns sentidos, como por exemplo permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homoafetivo, como se chama. Isso vem acontecer e vai ser reconhecido depois, não dentro do Código Civil de 2002. Mas pensando no contexto, de 1976, e veja, o Código ficou de 76 até 2002 em tramitação, em discussões, em modificações, em alterações promovidas pelos responsáveis ali pela elaboração do Código. Nesse período nós vivenciávamos algo muito relevante no cenário mundial, que era aquele conflito entre Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética, a URSS, representando o socialismo. Então você tinha esse embate ideológico entre capitalismo e socialismo rolando no mundo inteiro. E óbvio, né, até a queda do Muro de Berlim, lá em 1989, o rompimento dessa união, da União Soviética e a própria separação ali dos países que agora são países considerados soberanos, você tem toda essa discussão entre ideologias focadas. O capitalismo no interesse individual, privado, egoístico, e o socialismo focado no interesse social, do bem comum da coletividade. Basicamente, nós podemos compreender o seguinte: o capitalismo defendendo a mais ampla liberdade, sem muita preocupação com as desigualdades. E o socialismo defendendo a mais ampla igualdade, todo mundo num padrãozão, só que eliminando ou extirpando as liberdades. E aí veja, qual é o X da questão aqui. Nesse meio termo mundial, nessa discussão de mundo, socialismo, na verdade que nem é considerado realmente um socialismo sob a ótica da teoria marxista, mas um socialismo real, vamos dizer assim, né? O que aconteceu e era vendido como um socialismo, e o próprio capitalismo defendido pelos Estados Unidos. Nesse meio termo aqui nós estamos discutindo um projeto de lei para tratar das relações privadas no Brasil. E o próprio Miguel Reale, ele fala isso de maneira expressa. Ele fala o seguinte: o que se buscou foi um equilíbrio entre o interesse individual de um lado, a liberdade, e um interesse coletivo do outro lado, a igualdade, para não dizer a solidariedade. A gente verifica esse equilíbrio também na nossa Constituição. A título de exemplo, se você pegar e os autores das ciências sociais, na verdade da ciência política, vão dizer que a nossa Constituição ela está direcionada para aquilo que nós chamamos de social-democracia. Uma democracia que se baseia num sistema econômico capitalista, mas que tem políticas sociais que são inspiradas nos regimes socialistas. Se você abrir, por exemplo, o artigo 170 da Constituição, onde ele fala da ordem econômica, lá você verá princípios ou valores basicamente capitalistas, liberais, como a própria livre iniciativa,
como a própria propriedade privada, mas você verá também outros valores, que são valores chamados sociais, como por exemplo a valorização do trabalho, a dignidade da pessoa humana, a proteção do consumidor, do direito do consumidor. Você verá lá o desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente. Então são valores que vão trazer, na verdade, um certo equilíbrio entre o que seria interesse de uma coletividade, interesse de um todo, o bem comum, e interesses individuais, interesses egoísticos que estão muito relacionados a liberdades individuais também. O código, ele, portanto, busca esse equilíbrio. E como que a gente vê uma aplicação prática dessa diretriz da socialidade? No código é o chamado princípio da função social. Eu até coloquei aqui o artigo 421, que ele fala que mesmo o contrato ele será exercido nos limites da sua função social. Isso que é bem interessante. A própria Constituição ela traz isso também. Quando você abre lá o artigo 5º, onde estão os direitos fundamentais, você verá que a propriedade ela é um direito fundamental. E é um dos mais importantes, inclusive. A propriedade ela nada mais é do que a representação clássica e clara, evidente, de que estamos diante de um sistema capitalista. Você tem a sua propriedade. Então vamos pensar aqui, celular. Celular é meu, propriedade privada. Então esse celular ele é meu e eu posso usá-lo da forma que eu quiser. Se quiser jogar ele na parede aqui agora eu posso. Se eu quiser usar ele para ligar para alguém eu posso. E ainda assim isso faz com que você, que não é o proprietário desse celular, precise respeitar o meu uso, o meu gozo, ou o que for que eu queira fazer com o meu celular. Isso é uma demonstração clara da propriedade privada como um reflexo do capitalismo que é aplicado no nosso Estado e que garante, consequentemente, uma liberdade individual. É fazer com a minha propriedade aquilo que eu quero. Ponto final. Só que esse fazer com a minha propriedade o que eu quero, ele vem com um porém, que é a própria função social. Essa propriedade ela precisa cumprir uma função social. O que isso significa? Se eu tenho, por exemplo, uma fazenda, eu preciso, como propriedade privada imóvel rural, eu preciso dar uma utilidade de fazenda a ela. Seja plantando alimentos, seja oferecendo ali um local para se constitua uma reserva, seja para criação de gado, seja para morar com a minha família ou para alugar para alguém. Eu preciso pegar aquela propriedade e dar a ela uma finalidade. Ela não pode ficar parada esperando tão somente um lucro ou esperando tão somente uma valorização. Porque se assim estiver, ela não está cumprindo a sua função social. E a partir do momento que ela não cumpre a função social, ela está de forma ilegítima no nosso sistema. Veja que, como eu estou falando para vocês, o artigo 5º da Constituição, ele traz a propriedade privada como direito fundamental e lá coloca, e a propriedade deverá cumprir a sua função social. Quando a gente pensa em contrato, e aí já adianto, são os 3 grandes institutos do direito civil: propriedade, contrato e família. E eles estão, obviamente, o tempo inteiro relacionados. O contrato nada mais é do que o mais importante negócio jurídico, que é, em última análise, um instrumento para a transferência de propriedades. E a família é o núcleo de pessoas pelas quais você tem não só um cuidado enquanto pessoa, mas também tem um apoio, um aporte econômico. Você está ali, por exemplo, nasce, seus pais te colocam na propriedade deles, você está na sua casa, você tem uma casa, você tem um quarto, uma cama, né? A sua família é o que te dá o amparo econômico, patrimonial, de propriedade, até que você consegue se desenvolver enquanto pessoa livre e autônoma. Ok, então veja, o que eu estou falando aqui é que essa diretriz da socialidade ela vai trazer para o direito civil a necessidade de cumprir essas funções sociais. Aquela ideia de que os institutos do direito civil eles também devem servir não só para a pessoa, enquanto seu interesse individual, mas também para outras pessoas na ideia de bem comum. Dando um exemplo aqui da família, se antes nós tínhamos na família um verdadeiro núcleo em que se preocupava muito com as questões patrimoniais, então, por exemplo, há não muito tempo, você tinha um pai que escolhia com quem que ela ia casar a sua filha, tendo em vista principalmente se aquela outra família era abastada, se aquela outra família tinha fazenda, se ela tinha um nome forte e tudo.
Então veja, pouco importa se aquela mulher queria ou não, se ela tinha interesse ou não naquele homem, isso era ignorado. Veja, o interesse individual, a vontade individual da mulher era ignorado em prol de uma manutenção de uma propriedade ou de um núcleo de riquezas de uma família para manter. Antigamente até falava assim, né? Não era meu filho, era meu herdeiro. Né? Isso é rompido pelo Código Civil de 2002, insisto, que vem no contexto já de uma Constituição de 1988, que traz essas mudanças também, e a família passa a cumprir uma função social. A família não é mais esse mero núcleo onde as pessoas se preocupam com o patrimônio que é ali reunido e que serve de apoio para os interesses individuais de cada um. A família passa a ser um núcleo de apoio aos interesses existenciais que cada pessoa acaba decidindo. Então, quando eu falo, por exemplo, que a função social da família deve ser respeitada, eu digo que cada pessoa tem que compreender que existem interesses diferentes e que ela, enquanto familiar, tem que ajudar o seu parente ali a realização especialmente das suas vontades existenciais. Então, se antes você tinha aquela ideia de que a profissão do pai deveria ser a profissão do filho para manter aquele patrimônio, manter a propriedade, manter a profissão, manter a cultura, hoje você já visualiza o pai dando a possibilidade do filho escolher o que ele quer fazer para se autorrealizar enquanto pessoa. E veja que eu estou falando tudo isso sob uma ótica do direito civil, né? A socialidade fazendo com que esse bem comum e a coletividade também seja representada nos institutos do direito civil. Beleza. Aí a gente avança para a última diretriz, que na verdade aparece aí basicamente com duas ideias, que é a diretriz da operabilidade e a diretriz da concretude. Basicamente, a gente pode resumir o seguinte: operabilidade se relaciona com a ideia de que a operabilidade se relaciona com a ideia de que o Código Civil deveria ser elaborado por meio de uma estrutura lógica, racional e de fácil compreensão. Isso que é interessante. Veja o seguinte, quando eu falo operabilidade, estou mencionando que o código, como uma diretriz fundante, ou como uma base no seu raciocínio, ele deveria ser elaborado por uma estrutura que você compreendesse ele logicamente. E nós já falamos isso lá nas primeiras aulas. O código é bem dividido. Você tem parte geral, que na faculdade a gente estuda, Direito Civil 1 e 2. Tem pessoas, bens e fatos jurídicos. O mais importante, esse aqui que a gente está falando, que é o negócio jurídico. Então você tem a constituição da relação jurídica já de cara no primeiro livro do Código Civil, que é a parte geral. E aí depois vem a parte especial, que traz lá obrigações, onde temos contratos e responsabilidade civil, traz a empresa, traz logo em seguida os direitos reais, traz os direitos de família e, por último, a sucessão. Inclusive, se vocês forem perceber, a estrutura do Código Civil, ela carrega quase que uma história metafórica, né, da nossa existência de vida, da nossa vida. Por que metafórica? Você pega o artigo 1º, o artigo 2º do Código e está lá no começo da vida. Quando começa, você adquire a personalidade jurídica. Então, basicamente, você adquire a sua personalidade jurídica, se reconhece enquanto pessoa capaz, aí você vem e começa a adquirir os seus bens, assumir obrigações, conseguir os seus bens por meio dos contratos, por meio das obrigações que assume ali. Aí depois você tem possibilidade, por exemplo, de abrir uma empresa ou mesmo adquirir as suas propriedades, que é a parte dos direitos reais, constituir a sua família, casamento, está tudo lá. Como eu estou falando para vocês, assim, quase que numa ordem cronológica. E por fim morre. E aí quando você morre vem a sucessão, que é a parte de testamento, que é a parte de herança. Então o código, em última análise, ele é estruturado do seu artigo 1º até o último artigo 2048, 2046, não estou lembrado aqui agora, ele é estruturado quase que criando uma metáfora da vida. Isso está relacionado com a operabilidade, está relacionado com a estrutura lógica e racional, que você bate o olho e já entende onde o código está. Ele está navegando, ou quais são os assuntos ou as ideias que ele está normatizando e regulando ali. Ainda assim, você tem
o cuidado de fazer algumas apresentações técnicas importantes. Por quê? Porque o código antigo, de 1916, ele era um código que se preocupava muito com aquela ideia de juridiquês, então tinha expressões de difícil compreensão, tinha artigos rebuscados. Não estou falando que o código abandonou isso, hora ou outra você vê artigos de difícil compreensão, mas uma das bases para a elaboração dele foi realmente buscar a facilidade de compreensão. A gente vai até estudar prescrição e decadência, o código divide bonitinho. Olha, tem a parte de prescrição, artigo 203, 204, 205, depois vem a decadência. Você consegue ver institutos diferentes e são claras as diferenças no código. O código antigo, o código anterior, era uma bagunça. Então você pegava a doutrina, cada professor explicando de uma forma. O código era confuso nesse sentido. A operabilidade ela busca, portanto, trazer maior clareza com relação não só à estrutura, mas também à compreensão da norma ali de uma forma geral. E a gente avança para a concretude. A concretude traz a ideia de que o código deve evitar a análise dos sujeitos em abstrato para a aplicação das situações dispositivas a pessoas humanas em suas especificidades. Aqui é a expressão que a professora Judith Martins Costa fala, em busca da ética da situação. Veja que a concretude ela volta a dialogar com o próprio princípio da boa-fé objetiva que eu falei lá atrás. O que ela fala? Ela fala que você deve evitar a análise dos sujeitos em abstrato. Aquilo que lá no direito penal vocês vão ver até que se utiliza muito, que é o chamado homem médio. O que as pessoas, né, o comprador, como se todas as pessoas que celebrassem um negócio jurídico do tipo compra e venda fossem iguais, tivessem um raciocínio, tivessem acesso à informação de forma igual. Não. O código rompe isso aqui quando ele fala o seguinte: a aplicação dessas situações dispositivas ou a aplicação da lei, vou colocar isso aqui melhor. A concretude traz a ideia de que o Código Civil deve evitar a análise dos sujeitos em abstrato para a aplicação da lei às pessoas humanas em suas especificidades, em busca da ética da situação. O que isso significa? Quando eu vou analisar e essa ideia que o código traz, principalmente, vou colocar isso aqui, instrumentaliza essa ideia através dos princípios. Então veja, quando você está analisando uma compra e venda, ao invés de analisar de forma abstrata o comprador e o vendedor, o que a concretude diz é o seguinte: você deve ir até o fato concreto e ver quem é esse vendedor, quem é esse comprador, quantos anos ele tem, qual a condição financeira dele, tem estudo, está saudável, tem família, onde ele mora, ele fala o nosso idioma, ele consegue entender as coisas tal qual estão ali na negociação. Então, quando a gente fala aqui, traz a ideia de que deve analisar a análise dos sujeitos em abstrato para a aplicação da lei às pessoas humanas, em suas especificidades, de acordo com o fato concreto. E aqui é a expressão que vai te fazer memorizar e lembrar isso aqui. O fato concreto significa que você vai pegar aqueles fatos, a pessoa, o local, o dia, o contexto, qual a idade, condição econômica, condição social, o estudo, tudo isso será utilizado como forma de aplicar a lei, né? O código deverá compreender e levar como base esses fundamentos aqui. Então, em resumo, a gente pode pensar aqui que o Código Civil ele se estrutura nessas três diretrizes: eticidade, socialidade e operabilidade com concretude. A eticidade se demonstrando pelo princípio da boa-fé objetiva,
a socialidade se aplicando pela função social e a operabilidade e concretude, primeiro, pela ideia de estruturar um código de formacional, lógica de fácil compreensão, mas também que se preocupa com o fato concreto, que se preocupa em analisar as pessoas dentro das especificidades em que aquele contexto ali está sendo aplicada a norma. Beleza? Essa é a base aqui para a gente começar a interpretação do negócio jurídico, porque talvez vocês já tenham percebido, como eu busquei trazer aqui, boa-fé, objetivo, função social e a própria ideia de concretude, elas são muito importantes e elas são necessárias para a gente entender como se faz a interpretação do negócio jurídico, especialmente a partir dessas diretrizes que, insisto, são do código. Então ela serve para tudo que você for analisar dentro do Código Civil pode ser interpretada ou pode ser estudada a partir dessas 3 diretrizes que são o tripé do nosso Código Civil. Inclusive isso já foi questão de prova de promotor de justiça, quais seriam ali as diretrizes teóricas ou as diretrizes fundantes do Código Civil. Beleza? Próxima aula, então, a gente estuda de maneira específica a interpretação do negócio jurídico, especialmente levando em conta os artigos do Código que tratam da interpretação, 110, 111, 112 ali, e 113 e 14, basicamente são esses 4, e seguimos nossa matéria aqui. Beleza? Então é isso, agradeço mais uma vez. Se você gostou da aula, dá uma curtida aí. Se acha que algum coleguinha seu pode acabar aprendendo com o conteúdo que a gente está passando aqui, compartilhe para ele, comenta aí se tiver qualquer tipo de dúvida e até a próxima aula. Valeu!